Eita, meu Deus do céu, vocês estão bom, meu filho? Novamente, nós nessa mesma vibração, né? Eu vou ficar muito contente, porque esse trabalhador está se estendendo até a terra, trazendo conforto para o coração, domínio dos pensamentos, equilíbrio das aflições. Isso é muito bom. E com isso, nesse firmamento que acontece, os mentores dos seis acoplam em abundância as energias que vocês precisam para estar tampando alguns buracos que vocês têm na vida. É claro que todo buraco não dá para tampar, né, meu filho? Né? Senão não é a vida. Mas a espiritualidade vai tampando os buracos para vocês lá na frente abrir outro buraco. Porque é assim mesmo, assim. Nós tampamos aqui e vocês abrem lá. E quando vocês não deixam de fazer alguma lição, né? Que às vezes vocês estão tudo certinho, não tem uma receita de bolo. Vocês já fizeram bolo? Vocês é homem? Ah, eu sou homem e não faço bolo, né? Nessas coisas aí da terra, sabe? Na Aruana, nós fazemos tudo que tem que fazer. Tanto espírito masculino como espírito feminino. Não tem nenhuma diferença de tarefa. Bom, mas é como se fosse um bolo. Nós estamos dando para vocês a receita certa. Nós estamos dando para vocês o ingrediente certo. A única coisa que vocês têm que fazer é procurar um tacho para colocar os ingredientes e vocês têm que bater o bolo. Aí vocês ficam demorando para encontrar o tacho. Quando encontra o tacho, aí fica pensando que tem que colocar o ingrediente, pensando que... Por que não faz logo? Vocês não percebem que quando vocês estão nessa deficiência de cumprir umas metas que vocês têm que cumprir, o que é na verdade? Vocês têm que tirar o limite de vocês mesmos. Porque vocês têm um limite. E vocês estão sucumbindo nesse limite. O limite, ele já se arrasta ao redor de vocês, ó, muito tempo. Então, o limite não é uma paredinha de 2 tijolos, não. É um paredão muito grande. Porque é um limite que vocês deixam de superar no dia a dia. Então, ele vai ficando grande. Então, vocês não têm vocês têm essa falta de força para falar, não, eu vou fazer, eu vou determinar isso, eu preciso. Não. O próprio pensamento de vocês sucumbe. E aí dá no que dá. Então, a espiritualidade dá todas as ferramentas que vocês precisam, mas vocês também têm que vencer vocês mesmos. Porque senão não adianta. Vocês estão entendendo? Isso tem a ver com a história que a avó vai contar hoje para vocês. Deixa eu se acomodar aqui. Pronto, já me acomodei. Porque o que a avó quer contar dessa história? A importância de entender o processo que passa. O processo é uma via, um caminho de mão dupla. Um vai para lá, outro vai para cá. Dependendo de como vocês passam pelo processo, vocês vão continuando naquele caminho. Se vocês não têm entendimento do processo, lá na frente se firma um paredão. Aí vocês voltam pela outra mão
e começa tudo de novo, que a gente chama de círculo vicioso de estagnação. Então essa história tem muito a ver com o entendimento do processo, como é que vocês passam, como é que vocês sentem. Bom, então vamos continuar, né? Você já sabe que eu vivi muito tempo na Terra, desencarnei e estava como aprendiz em Aruanda. Aprendiz, já expliquei para vocês que preto velho, nego velho, quando morre não vira preto velho assim, num instante. Tem todo um processo de evolução. Então, eu virei aprendiz como outros aprendizes ali de Aruanda. E aquele dia, meu senhor, Aruanda estava meio estranho. Um passando para lá, outro passando para cá, um preto velho, um pai velho, uma mãe velha. Eu, como aprendiz, já sabia que alguma coisa estava acontecendo ali. O ar, meu senhor, o ar estava diferente. Não é que estava negativo, porque Aruanda não aumenta a vibração do baixo, mas estava muito diferente. O povo assim parecendo que precisava resolver alguma situação. Nisso, eu estava ali esperando o pai José passar. Quem que eu vejo passando de cabecinha baixa? Querendo pensar em alguma coisa para resolver. Pai José, já corri até ele. Pai José, sinto que tem alguma coisa acontecendo aqui em Aruanda. Aí ele me disse, não só em Aruanda, aqui e acolá, em Olá, o Maitá, tudo está sendo preparado para a grande mudança na Terra. Nossa, então vai haver uma grande mudança e isso vai influenciar aqui? Vai influenciar em todos os lugares. Então todos os trabalhadores da luz estão sendo recrutados. Ai, mas eu queria tanto fazer parte dessa missão. O que eu sei é que os aprendizes vão participar da grande assembleia do encontro dos grandes arquitetos da hierarquia espiritual. Nossa, existe isso, arquiteto? Aprendiz, tenha calma, paciência e controle. Um dia você vai saber de tudo. Aí eu já fiquei imaginando, né? Nossa, uma assembleia de grandes forças espirituais. Alguma coisa na Terra estava acontecendo. E de um tamanho grandioso para toda a cúpula e se reunir. Eu fiquei ali pensando, bom, eu ia fazer parte disso, né? É como se da história espiritual, né, meu filho? Eu ia fazer parte da história espiritual. Bom, aí passou um tempo, logo, fomos todos nós reunidos para a gente poder entrar nesse portal de ascensão, aonde estava firmado essa assembleia. Era uma entrada, como eu posso imaginar para vocês? Vocês imaginam uma porta bem grande, e com uma escada, mas uma escada bem luminosa, só que não era um degrau, os degraus firmados. Era tão iluminado, que parecia que era degrau. E do lado dessas portas tinha dois seres bem grandes assim, com uma roupagem bem diferente, mas eles não tinham cabelo não. Pelo que eu fiquei sabendo, eles que eram os grandes guardiões do firmamento da Assembleia, que não tinha nada a ver com os guardiões lá de baixo, os Exu. Aí que eu descobri também, meu filho, que tem muitos guardiões. Não é só da Umbanda, não. E conforme nós aprendizes passava assim pelas portas, ele olhava para cada um de nós assim, abaixava a cabeça como quem diz seja bem-vindo. Abaixava a cabeça e nós passando. Mas ele era tão alto. Imagina o tamanho da porta para vocês entenderem, esse portal sagrado. Meus filhos,
Quando nós chegamos na Assembleia, todas aquelas forças assentadas, eu nunca tinha visto nada igual. Eu vi as forças de Xangô, eu vi as forças de Oiá do tempo, eu vi o poder de Ansã, mas a energia que eu mais me apaixonei foi a força de Ogum. Porque quando tudo nós estava ali, esperando o toque de início da Assembleia, Ogum levantou do seu trono. Meus filhos, a imagem de Ogum não dá para definir em palavras, mas uma metade do corpo espiritual dele estava como se fosse coberto todo de lama negra, porque ele tinha descido na terra. Quando eu vi aquilo, nós não podíamos ficar muito de pensamento, de falação, porque ali estava vendo uma coisa muito grandiosa. Mas aí eu ali perto de Pai José, eu querendo saber o que estava acontecendo, Pai José, acalma-te, porque pensamento no espiritual é como se fosse fala. Se você não tem coisa boa para pensar, não pensa nada, porque aí você não fala. Não pense. Aliás, que devia ser isso aqui na Terra também, né? Mas vocês não têm autocontrole. Vocês ainda são inconscientes desse poder. Ogum se levantou, todos os outros orixás assentados em seu trono, todas as forças espirituais, caboclos, pretos velhos, todos ali firmados, e a gente sentia as irradiações dos guardiãos. Nós sabia que os Exu estavam perto, nós sabia que as pombagiras, os boiadeiros, marinheiros, todos os médicos curadores estavam ali também. Foi uma coisa muito grandiosa na palavra, na língua dos orixás, o que estava acontecendo naquela assembleia no astral. Ogum, já de pé, começou a relatar o que estava vindo no plano Terra. Estávamos em meados do tempo da Terra, de 1800 para 1900. E o que estava acontecendo? Os homens da Terra já tinham trazido, através das escritas no papel, a libertação dos negros, o que vocês chamam de abolição. E aí ele trouxe, meus filhos, como se fosse um portal, Ogum abriu um portal, porque é aquele que desce, sobe, sem nenhum indício, porque ele é o pai de cima e de baixo, Ogum. Ele abre assim, com aquela espada dele e com o escudo que ele tem, ele faz um círculo para todos os orixás ver, e ele abre aquele portal e ele mostra todos os negros da terra, tudo ali com a abolição, com a liberdade na mão e se afastando do meio em qual eles viviam, se afastando, se escondendo, indo mais profundo, longe dos centros, longe das cidades, muito longe do homem branco. E aí ele disse, fechou o portal, haverá uma grande guerra entre os homens que não têm coração. Mas essa guerra já é determinada pelo Todo-Poderoso, que todas as informações que vêm de cima é que nós possamos amparar e ancorar os filhos que vão desencarnar da raça negra. Aí eu pensei, filhos que vão desencarnar? Mas eles não tiveram a liberdade, agora vão morrer? Quer dizer, vão morrer no tronco, agora vão morrer pela mão da liberdade? Pai José já botou minha mão assim, acalma seu pensamento. Eu preciso acalmar meu pensamento, senão nem aqui eu vou ficar nessa assembleia. Deixa eu escutar o resto da história, porque senão nem aqui eu fico. Bom, meu filho. Aí todos os orixás, as entidades, tudo ali, perguntando como ia fazer para proteger, para ancorar, para guiar.
e tudo ali falando. Vocês imaginam aquele um fala para cá, outro fala para lá, aí os pretos velhos falando como é que ia poder proteger as criancinhas. Ogum nada disse. Só começou a recrutar aqueles que iriam descer com ele na terra para ajudar o mar de sangue não se firmar tanto no território da terra. Quando ele falou mar de sangue, eu falei, vai ter mais coisa ainda pro nego, mais coisa ainda. E eu queria tanto estar na fileira de Ogum, mesmo sendo aprendiz. Aí já fui me encostando mais perto do Pai José, para que quando a espada de Ogum apontasse, ele apontasse para mim. Aí apontou para um, recrutou aquele, foi todos já os caboclos também firmando para descer para a terra, e apontou para aquele, e eu segurando, pedindo. Pai José, acalma-te. Aí eu fui me acalmando. Quando eu olhei, meus filhos, aquela força de Ogum grandiosa, só apontando a espada para mim e dizendo que a vossa força seja ampliada para que juntos possamos limpar o mar de sangue na terra. Meus filhos, olha, não dá para definir. Não dá para definir. Quando aquela força grandiosa, olha, se vocês soubessem o que essa voz sentiu no tempo de aprendiz, quando foi a primeira vez que eu vi aquele poder de Ogum. E isso porque ele estava com metade, porque conforme ele foi participando da assembleia, aquela lama negra que estava envolvida no corpo dele foi se desfazendo. E mais perfeito ele foi ficando. Mas que coisa mais bonita. Aí recrutaram tudo nós e nós descemos para a terra. Cada um de uma linha diferente. Porque, deixa eu explicar. Aprendiz é igual a vocês. Vocês não sabem que linha que vocês tocam. Vocês não sabem que orixá que vocês pertencem, não é? Muitos de vocês é assim. Aprendiz também. Nós estamos aqui para trabalhar. Nós estamos aqui para trabalhar pelos orixá. E a gente não sabe se é desse. Então, quando a avó desceu, nessa missão de Ogum, a avó não sabia que era firmamento de Xangô. Mas Ogum pediu, nós descemos para trabalhar. Vocês estão entendendo? Vocês ficam muito assim, eu queria saber. É que nem um menino que perguntou para a menina, eu queria saber de quem que eu sou filho. Pra quê? Pra que você quer saber de quem que você é filho? Pra quê? Vai tirar seus conflitos? Você vai conseguir trabalhador? Pra quê? Não é mais fácil você querer descobrir das suas deficiências? Ou você quer um cargo? Ou você quer um título? Eu sou filho de Obaluaí. Você quer um título? É isso que você quer? Não vai adiantar de nada, meu filho. Por que não faz o bem e trabalha para o bem? Ou se não sabe fazer o bem, não sabe se não trabalha para o bem, se aproxima do bem. Por que não se aproxima do bem? Que a avó não sabia em qual degrau ia ser, não sabia nem que ia sair do firmamento de aprendiz. Mas a avó desceu. Desceu com aquela força inimaginável. Olha, meu filho, se eu conseguisse definir para vocês em palavras, essa avó fazia, nem que demorasse tanto tempo. Nunca vi uma belezura tão grande, outra força de alguma aquela. E descendo numa caravana de luz para ajudar todos aqueles. Eu fiquei junto com uma outra cabocla que estava muito ligada a Ogum. E ela me pegou como se fosse assim,
muito você irá aprender. Ela disse para mim. Então ela me pegou com esse encargo, muito você irá aprender. E nós na Terra entramos numa reunião que estava vários homens brancos, muitos homens brancos. Tinha um homem velho. Esse homem velho, não vou dizer o nome para vocês, mas se vocês procurar, tem na história da Terra. Está escondido, porque falou de abolição, falou de liberdade, mas não contou o que aconteceu depois. Essa história está escondida, mas tem como vocês procurar. Nessa reunião que teve na Terra, esse homem, que era um homem muito poderoso entre os homens brancos, reuniu os outros homens e falaram: eu vou pagar tantas moedas para cada orelha de negro que vocês forem me trazer. Vocês estão entendendo? O que foi definido ali, naquela reunião? Que eles iam perseguir os negros libertos. E esse velho ia querer as orelhas deles como se fosse um prêmio. Prêmio de paga. Prêmio a pagar. Vocês estão entendendo? Nessa hora, eu olhei para a cabocla, que estava perto de algum. Nossa, mas que sofrimento, pensei. O nego já sofreu tanto na terra, ainda vai sofrer na morte. Aí ela disse assim: é o caminho do processo. O caminho do processo. O processo sempre tem a ida e a vinda. Eu bem pensei, mas que vinda. Vai desencarnar no sofrimento, mas eu não vou pensar muito, se nem aqui eu vou poder aprender essa lição, né? Aí já fechei meu pensamento e começando a trazer a força para o povo dali. Eu estive, junto com a cabocla, na fazenda em qual eu passei minha vida inteira. E ali já não estava o velho, já não estava velha, tinha novos negros escravos, mas eles estavam ainda trabalhando ali mesmo que libertos. Só que esses homens brancos ruins, aqueles das reuniões, quando eles viam os negros trabalhando, mesmo que libertos, eles incendiavam as casas dos homens brancos. Porque os homens brancos não deixavam eles entrar para dentro para pegar os negros. Então quem sofria eram os homens brancos. Mas mesmo assim ainda catava os negros e cortava as orelhas dos negros. E botava tudo assim, como se fosse um colar. Então eu vi toda a fazenda, que um dia eu trabalhei na terra sendo incendiada. Aquele fogo, as mulheres gritando, os negros correndo, mas eu não podia ficar triste, porque estava tudo certo. E também, meus filhos, aqueles negros que se afastaram, firmaram novas aldeias, que se chamavam na terra de quilombos. Os quilombos era uma aldeia, uma aqui, outra bem distante, bem longe do centro, bem longe da cidade. Pois esses homens brancos, meus filhos, conseguiu chegar até os quilombos e foi matando os negros um a um e cortando as orelhas. Meus filhos, mas teve negros que sobreviveram. Fugiram mais e mais para dentro da mata e se reuniram. Mas se reuniram pelo ódio, pelo rancor. Se reuniram pelas trevas. Foi aí que o Ogum tomou conta. Por quê? Vocês lembram que eu disse que o processo é um caminho de mão dupla? Nesse processo, dentro da escravidão, que muitos de vocês não conhecem essa história,
mas tem aí vocês procurar. Ogum desceu nesse firmamento, nesse círculo de homens com ódio, homens negros com raiva. Ogum trouxe para eles a espada da lei, a força da lei, para que eles pudessem ter entendimento e mais se afastar e mais construir lá para trás uma nova vida. Mas Ogum não conseguiu, porque nessa intermediação, quando ele desceu para a terra, ele teve que descer mais embaixo para falar com o Senhor das Trevas. E o Senhor das Trevas não queria deixar de se alimentar pelo ódio dos negros. Ogum disse, era necessário cortar esse vínculo energético com os negros que sobraram. E o Senhor das Trevas disse que não. Não. É necessário ter a paga. E a paga se paga com a mesma moeda. A paga se paga com a mesma moeda. O ódio teve, o ódio vai ter e o ódio vai existir e pelo ódio ele se alimenta. Ogum novamente subiu até a terra, todo com aquela lama negra. Olhou para todos os servidores da luz que estávamos ali em volta daqueles negros que estavam se alimentando pelo ódio, balançou a cabeça e disse, a guerra vai continuar. E foi assim que se fez. Os próprios negros invadiram as casas dos homens brancos e fizeram a mesma coisa. Que a raiva, o ódio estava alimentando eles. Mataram os homens brancos, cortaram as orelhas dos homens brancos e violentaram as mulheres brancas. O Senhor das Trevas, lá embaixo, no seu trono, isso dava risada, porque quanto mais coisas aconteciam no plano Terra, mais ele tinha alimento, mais fortalecido, porque o homem estava plantando a paga. O homem estava dando a mesma moeda do ódio e do rancor. Muito tempo isso aconteceu no céu na terra. Muito tempo. O nosso trabalho foi ajustar aqueles que não queriam mais dar volta no caminho, aqueles que queriam ser fortalecidos, aqueles que queriam ser ajustados por um outro polo diferente, não por mais ódio. Por isso, meus filhos, quando vocês frequentam algum lugar, e às vezes vocês falam, né, que a vida de vocês não anda, e às vezes a autoridade espiritual que você está passando diz que você tem alguma magia do passado, que alguém fez alguma coisa por você e deu a moeda para você. A moeda pagou ali a magia para destruir a sua vida, para fazer alguma coisa com você. Isso daí, meu filho, já existe há muito tempo. Porque o Senhor das Trevas, ele se alimenta não mais pelo ódio, porque hoje o ódio não é mais aquela polarização que era naquele tempo. O ódio hoje ele é brando, como a nuvem que passa no céu. Hoje, quando você diz, ou quando aquele diz que está com ódio, é como se fosse a nuvem do céu. Mas existe uma força maior, que é a moeda. Quando alguém paga algo para fazer de magia, só dando mesmo o valor da moeda para a coisa desmanchar, porque isso já existia como lei lá atrás. Não existe mais o firmamento do ódio, mas existe a lei da paga da terra, porque o Senhor das Trevas assim se alimenta. E naquele dia, meu filho, meu coração me entristeceu porque eu sabia que estava tudo certo. Muito antes do nego ser capturado, ele já fazia da sua própria raça o firmamento da escravidão. O homem branco
sem ter entendimentos das diferenças, firmou a escravidão. E como um caminho de mão dupla, a história se repetiu no círculo vicioso de estagnação. E nós todas as forças espirituais, forças de Iemanjá, Ogum, Xangô e Ansan, todos os poderes sagrados da nossa Umbanda, naquele momento estávamos irradiando, eu como uma simples aprendiz, uma minúscula gota naquela imensidão de luz, estávamos ramificando a luz na força descendente, para que todos aqueles negros pudessem ter entendimento que quanto mais guerra há, mais guerra se firma na dor, mais guerra se firma na perda e mais guerra se firma na não evolução. Mas um dia tudo passa. Nada é muito permanente. Ogum continua fazendo seu trabalho. Xangô, firmado no poder da justiça. Oxóssi continua arrebanhando os filhos perdidos da Umbanda. Os pretos velhos, vivendo no firmamento de Aruanda, para que cada um possa trazer a sabedoria e trazer o firmamento existencial na vida terrena. Todas as entidades, todos os guias, todos os orixás da Umbanda continuam no movimento da ascensão. E vocês, meus filhos, não polarizam mais o ódio, o rancor de como era antigamente, mas ainda necessitam da força dos orixás. Por isso que eu digo a vocês, meus filhos, o processo é uma via de mão dupla. Você está passando por um processo, a avó sabe disso. Só que você não entende. Você precisa botar na sua cabeça. Tudo passa. Tudo passa. Não adianta você querer chegar no final do processo no seu tempo. Vai chegar, mas não é no seu tempo. Você está entendendo? Ele vai chegar, mas não é no seu tempo. E se você não perceber, você vai cortar caminho, vai voltar e vai voltar para ele novamente. Porque tudo se repete. Tenha karma. Às vezes o sofrimento do outro é necessário para a evolução do outro. Mas você não pode sofrer com ele. Que nem quando a avó desceu como aprendiz e viu toda a fazenda pegando fogo, os negros sendo mortos, a avó não podia fazer nada. Como um espírito em evolução, a avó só botou na cabeça e disse, está tudo certo. Então vocês precisam ter esse entendimento. E quando a avó disse para vocês, Ogum fez a intermediação, ele desceu até a terra, viu os negros reunidos pela revolta, pelo ódio, desceu mais embaixo para falar com o Senhor das Trevas, ele fez a parte que era direito pela lei fazer, mas não dependia dele. Não dependia dele. Dependia dos negros ver o outro lado da situação. Vocês estão entendendo? Dependia do negro ver o outro lado da situação. Os negros quiseram ver, pois eles pagaram com a mesma moeda, a moeda do ódio, a moeda da revolta, a moeda do sofrimento. Aí nós sofremos, nós vamos fazer sofrer também. Então o processo, você tem que entender que você tem que tentar ver uma remediação. Não fez, não aconteceu, vai passar. Você está andando, mas vai passar, uma hora termina. Parem de achar que o que está acontecendo com a vida de vocês
é só a espiritualidade que vai dar jeito. Muitas vezes, como a avó disse, às vezes tem mesmo alguma magia para cima de vocês. Mas aí, se quem que tem que fazer intermediação para fazer a limpeza? A própria força de Ogum, porque ele consegue interagir com todos os Exus e fazer a limpeza que tem que fazer. E agora, se foi dado ali, a lei da paga, aí, meus filhos, não tem jeito não. Isso é coisa de Exu. O sofrimento de vocês é como se fosse, presta atenção, o dia e a noite. O dia tem que entrar de qualquer jeito. A noite tem que chegar. De um jeito ou de outro. Só que vocês tinham que passar pelo problema, ou pela noite, inconsciente, como se vocês estivessem dormindo. Só que vocês não fazem isso. Vocês vão deitar à noite, vocês ficam pensando. Depois acordam cansados. Por que eu acordei cansado? É culpa da energia negativa. Não, é culpa de você que você não descansou sua cabeça. Você não está confiando no tempo. Você não está confiando que tudo passa, que tudo vai acabar. Você fica pensando, como se resolvesse alguma coisa. Se resolvesse alguma coisa, você já estava salvo do processo. Para! Vocês lembram que o pai José falava para mim na assembleia? Para, acalma-te. Acalma-te. Porque assim você vai se criando na sua própria luz. Porque quando você se acalma, é como se você estivesse numa caverna bem escura. Você acalma. Você respira. Você vai se criando na sua própria luz. Aí você abre o olho. Você consegue até acostumar com a escuridão. E você consegue andar lentamente, é claro. Mas você consegue andar lentamente. Até você ver a luz. Só que não acontece isso. Vocês não se acalmam. Não conseguem se criar na própria luz. E querem enxergar dentro do processo na escuridão. Não é assim. Por isso que a avó fala. Que todo aquele que tiver a sabedoria do não pensar será vitorioso nas batalhas da vida. Então entenda essa lição. E tenha o poder de criar a sua luz dentro dessa sua existência. Por isso que Caboclo, a força de Ogum, Caboclo, seu sete espadas, trouxe a intermediação do moço sete para dizer, cria-te na luz. Cria-te na luz. Está dentro de uma caverna e precisa acalmar. Acalma-te dentro dos vossos processos. Abra o olho. Ainda tem pressão. A voz sabe que ainda tem pressão. Mas lentamente você começa a dar os passos. E você dando os passos, você começa a ser alimentado pela luz. Tá bom, moço? A voz já vai. Que vocês sejam abençoados, todos os filhos da Umbanda. E que nessa cúpula sagrada, a fé possa ser manifestada. Para que vocês possam trazer entendimento do processo de cada um. Sabendo que tudo passa. Tudo passa. Sabe? Sabe? Moringa pepe la
Estamos